Bem, primeiro eu agradeço muito o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, ter aceito o convite para a nossa conversa dentro do objetivo do nosso canal, que é a pluralidade, é a discussão democrática de ideias e agregar valor num país em que, infelizmente, a discussão política está muito pobre. Então, um dos objetivos, por isso que nós sempre tentamos e fazemos, eu acho que o intuito das nossas entrevistas tem sido isso, mostrar um amplo leque que existe no campo político e ideológico e as possibilidades de mudança para o Brasil. Então, de antemão, ao deputado, eu agradeço a aceitação do convite para o nosso bate-papo e já, sem delongas, lhe pergunto o seguinte, a maior parte das pessoas, deputado Marcelo Freixo, não sabe o que são as milícias. Tem até uma leitura um pouco positiva da expressão milícia, como se fosse uma espécie de auto-organização popular para se proteger do crime. O que são as milícias? Como é que elas se formaram? Por favor, explique para nós aí. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. E é importante a gente poder falar sem estar num ringue, né? A política hoje no Brasil parece um MMA. Então, quando a gente traz para o campo das ideias, é sempre bom para todo mundo e bom para o país, bom para a democracia. Eu acho que essa concepção das milícias, Marcos, a ideia de um mal menor, a ideia de algo que pudesse ter alguma coisa boa, isso era muito forte no Rio de Janeiro, principalmente, né? Onde surge, esse modelo surge. E quando eu fiz a CPI das milícias, eu presidi a CPI das milícias, isso foi em 2008, era muito presente no Rio de Janeiro esse pensamento, né? Aí eu lembro perfeitamente que no início da CPI eu gastei um tempo grande fazendo uma análise sobre o que é milícia. Antes da gente começar a avançar na CPI, a avançar nas escutas, né, nos interrogatórios, que algumas pessoas dizem, não, é a mesma coisa que grupo de extermínio, é a mesma coisa que segurança privada irregular. Eu falei, olha, vamos ter calma, vamos entender o que a gente está chamando de milícia, o que é milícia. E aí a gente descobriu, por exemplo, que o nome milícia foi dado por uma repórter do jornal o Globo, que foi ver o que estava acontecendo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, e viu que tinha um grupo de policiais dominando um território, dominando as atividades econômicas, fazendo extorsão, mas eram vereadores, eram deputados. Aí ela falou, o que é isso que está acontecendo? Como é que eu chamo isso aqui? E não tinha nome. E aí a repórter inventou o nome de milícia para fazer uma matéria, né? E uma ótima repórter, por sinal, depois ameaçada pela milícia, teve que ficar fora do Brasil um tempo, inclusive. O que a gente entendeu como sendo milícia? São grupos armados que dominam, grupos que têm acesso legal à arma e também ilegal, que dominam amplos territórios, não somente favelas, bairros inteiros, e que dominam as atividades econômicas, dominam as atividades políticas e muitas vezes dominam órgãos públicos. Os líderes de milícias são todos eles agentes públicos das áreas de segurança, as grandes lideranças. Assim surge. De lá para cá, tem algumas alterações. Claro que tem milícia hoje que o líder não é mais um policial, mas surgiu como sendo, né? Ou é alguém ligado a um policial, ou herdou de um policial, mas originalmente eram policiais ou membros da área de segurança pública, bombeiros, agentes penitenciários, militares, com acesso à arma, ou seja, agentes do Estado, que dominavam esses territórios e dominavam as atividades econômicas. Então, dominavam, por exemplo, todo o transporte alternativo, dominavam toda a distribuição de gás, dominavam todo o serviço clandestino de internet, dominavam toda a compra e venda de imóvel, dominavam os serviços de agiotagem, empréstimos. Então, é um amplo ramo econômico de domínio das milícias, o que faz, Marcos, com que eles tenham um acesso a muito dinheiro. Muito dinheiro. Só para que você tenha uma ideia, quando eu investiguei as milícias em 2008, eu peguei uma delas, a mais antiga, e investiguei a fundo os braços econômicos. Só com transporte alternativo, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de van, né, o faturamento era de 6 milhões por mês. Só para que você tenha uma ideia. Em 2008, está tudo no relatório da CPI. Então, eles mexiam com muito dinheiro e eles começam... Qual é a grande diferença da milícia para o tráfico? Primeiro que eles não deixavam no início ter tráfico e faziam um discurso da ordem. Aqui não tem bagunça, aqui não tem bandido, aqui não tem tráfico. Mas eles, evidentemente, cometendo diversos outros crimes, inclusive de extorsão, agiotagem, assassinatos, né? Eles mataram muita gente.
e eles começam a dominar a política do local. A milícia é o único grupo criminoso que transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. Dominam as zonas eleitorais. Eles só deixam fazer campanhas com candidatos deles e eles começam a ter projeto de poder. Em 2004, é a primeira vez que um miliciano se elege no Rio de Janeiro. E a partir daí eles fizeram isso uma rotina. Os próprios donos de milícia se candidatam e se elegem, né? Em 2008, por exemplo, no relatório da CPI das milícias, que nós indiciamos mais de 200 pessoas, tem deputados, tem vereadores. Então, isso foi pego na CPI. E foram presos, né? Então, é um grupo, é realmente uma coisa que se assemelha muito às máfias italianas. Grupos violentos ligados ao Estado. Por isso que eu digo que a milícia inaugura um tipo de crime que não é um Estado paralelo, como é muito comum na literatura policial, né? Ele é um Estado leiloado. Eles têm braços de poder, braços políticos. Então, eles frequentam os palácios e as relações de poder e dominam o crime, ao mesmo tempo, com muito dinheiro. Isso seria, de forma muito grosseira, o que seria, a princípio, a ideia de uma milícia. Isso é muito diferente de grupo de extermínio, diferente de segurança privada irregular, né? Então, você está falando de uma prática muito específica que hoje é o maior grupo criminoso do Rio de Janeiro. O maior número de territórios hoje do Rio que não estão no controle do Estado estão na mão da milícia. Muito mais do que o tráfico. Em cima dessa questão, eu ia perguntar um outro ponto, mas aproveitando essa deixa sua. Eu li recentemente de que havia, primeiro, essa dissociação entre a milícia, com esses serviços, entre aspas, que ela exerce de controle territorial, controle do transporte coletivo, gatunete, venda de segurança, etc., etc., e o tráfico, que era outra coisa. Havia, aparentemente, uma contradição entre um e outro. E, nos últimos tempos, pelo que eu andei lendo, não. O tráfico tenta exercer o papel também da milícia, e a milícia também faz o papel do tráfico. É isso? Isso é muito impressionante, é exatamente isso. Em 2008, eu estou dando 2008 como referência porque foi um marco, né? 2008 é o ano da CPI e é o ano que muda a opinião pública sobre a milícia. Você não tem ideia da dificuldade que eu tive de começar a CPI. Primeiro que eu fiquei 1 ano e meio esperando para conseguir abrir a CPI. Só consegui abrir porque um grupo de jornalistas do jornal O Dia foi torturado por uma milícia na Zona Oeste e aí a imprensa inteira cobrou. Se não fosse isso, eu não teria até hoje conseguido fazer a CPI das milícias, né? Então, só para que tenha uma ideia também da dificuldade quanto eles tinham poder, né? E mais do que isso, eu lembro que eu conversei com muita gente sobre milícia na época, muita gente fala, mas você vai investigar a milícia? Eles ajudam a combater o tráfico, é um mal menor, né? Tinham políticos na época que falavam, não, isso é uma autodefesa comunitária. Arrumaram até uma expressão bonita, né? Autodefesa comunitária. Eu falei, que autodefesa? Os caras estão extorquindo as pessoas, estão matando as pessoas. Como é que é autodefesa, né? Então, enfim, não foi fácil. A CPI revela o quanto de criminoso tinha, o quanto de mafioso, e aponta para o perigo que mais tarde veio a se confirmar sobre as milícias, né? O que o Estado fez na época, nós indiciamos mais de 200 e pedimos a investigação sobre mais de 1.000. Com 1 ano da CPI, tinham mais de 500 milicianos presos. Todos os líderes de milícia foram presos na CPI. Foi um trabalho realmente bem feito pela equipe inteira ali. Só que só prender não resolve, né? Igual qualquer máfia do mundo. Se você só prende e não tira deles o poder territorial e o poder econômico, e as propostas estavam na CPI, não vai adiantar. Só que muita gente se beneficia com a milícia. A milícia ajuda a eleger muita gente, ajuda a eleger senador, né? Ajuda a eleger muita gente hoje no Brasil. Então, muita gente não quis tirar da milícia o poder territorial e o poder eleitoral deles. Prendeu, renovou o poder, e aí o que acontece? Como milícia, eles querem dinheiro, como qualquer crime, a busca de dinheiro e poder, né? Eles começam, em algumas áreas, a conviver com o tráfico. Dominam áreas de tráfico e começa a ter tráfico em áreas de milícia. Isso hoje já acontece. E o mais curioso é que o tráfico entende que a milícia estava ganhando um dinheiro que eles não ganhavam e que eles podiam ganhar. Então o tráfico começa a controlar o gás, o tráfico começa a controlar o transporte alternativo, o tráfico começa a ter a prática econômica da milícia. E isso realmente aconteceu. E hoje há uma mistura muito grande entre essas práticas econômicas de dois grupos criminosos. As UPPs, quando foram criadas, elas não teriam o papel do Estado reocupar os territórios e aí ter a presença do Estado?
Como é que o conflito que ocorreu entre as UPPs e o caso das milícias, especialmente, e por que elas fracassaram? Isso é muito interessante, porque ninguém fala mais das UPPs, né? Você está fazendo uma pergunta que eu acho que eu não respondo há mais de um ano. Né? Ninguém fala mais das UPPs, e deveriam. Você tem toda a razão em tocar nesse assunto. As unidades de polícia pacificadora, assim, tem muito problema o projeto. Né? É bom lembrar que foi na época do Cabral, o Rio de Janeiro teve muito problema na época do Cabral, a gente não precisa perder tempo com isso, porque é de amplo conhecimento público os problemas que nós tivemos, né? Está aí onde, lamentavelmente, o governador foi parar. Agora, as UPPs tinham um problema de origem, não de princípio. A ideia do policiamento comunitário eu sempre apoiei. Eu acho que é muito mais eficiente uma polícia que está presente, uma polícia que tem proximidade com os moradores, uma polícia que tem um trabalho comunitário. Você cria relação de estabilidade, né? Você cria uma positiva conivência entre a força policial de segurança e os moradores. Eu acho que o princípio do policiamento comunitário ele é muito favorável e ele deu certo em vários lugares do mundo. Mas qual o problema? Você tem que ter uma polícia preparada para isso. Você não pode pegar uma polícia, Marcos, que passou a vida inteira fazendo guerra e dizer, olha, agora você é um agente comunitário. Né? Sim, isso não é por decreto. Você tem que ter. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele dizia o seguinte: olha, você tem que ter você tem que ter uma unidade de polícia pacificadora, mas você tem que ter uma unidade de pacificação da polícia primeiro. Né? Você tinha que ter uma outra UPP antes. Você tem que ter uma preparação dessa polícia, uma formação dessa polícia para esse tipo de coisa. E mais do que isso, você tinha que ter um projeto realmente entendendo o Rio de Janeiro. As UPPs, se você olhar o mapa das UPPs, onde as UPPs foram colocadas, não era o mapa da violência. 100% das favelas da zona sul do Rio de Janeiro, da área nobre, tinha UPP. Nos lugares mais violentos não tinha. Então a UPP serviu para um cartão postal de um momento onde o Rio de Janeiro servia a uma grande quadrilha, que era a quadrilha do MDB da época, no momento das Olimpíadas, Copa do Mundo. Né? Então a UPP entrou numa engrenagem de corrupção que não deveria ter entrado. Agora, o problema não é do princípio do policiamento comunitário, e sim do que estava por trás e da fragilidade de quem pensou o projeto. E a intervenção federal em 2018 na área de segurança? Qual o resultado dela concreto, palpável? Ou foi um fracasso? Olha, é um fracasso, é uma tragédia. É uma tragédia. Primeiro é bom lembrar o que gerou essa intervenção. Eu particularmente, não gosto da ideia do Exército cumprir o papel da polícia. O Exército não tem este papel constitucional, claramente, né? E não tem esta preparação. O Exército é preparado para a guerra, eliminar o inimigo. Você pega um garoto desse do Exército, coloca ele dentro de uma favela, a chance de você ter um problema gravíssimo, tanto para ele como para a comunidade, é enorme. E nós tivemos vários. Né? Não é um lugar... As favelas do Rio de Janeiro são espaços constituídos da cidade. A cidade do Rio tem 1/3 dos seus moradores que moram nas favelas. 1/3 dos moradores da cidade do Rio de Janeiro moram nas favelas. As favelas fazem a cidade funcionar. Você não pode transformar essas favelas em campos de concentração. Ali mora a pessoa que arruma a sua casa, né, que dirige, que organiza o seu prédio, né, que toma conta do seu filho. É dali que vem essas pessoas. A gente tem que entender que a favela tem que ser um lugar da cidade. Ela é a cidade. Né? Ela não é um corpo estranho da cidade. As operações das intervenções militares tratam a favela como um território do inimigo. E aí todas aquelas pessoas estão numa situação de guerra. E isso não tem como dar certo. O resultado, na favela da Maré, eles fizeram uma ocupação. Eles gastaram, aquela ocupação na favela da Maré, que demorou 1 ano e meio, gastou 600 milhões de reais. 600 milhões. O que tem na favela da Maré hoje, Marcos? Depois de 1 ano e meio de ocupação que gastou 600 milhões. Com 600 milhões, o que a gente podia ter feito na Maré, em termos de saneamento básico, em termos de creche, que o resultado hoje seria muito melhor do que aquela operação? Aquela operação resultou no quê? O que mudou na favela da Maré depois de 1 ano e meio de ocupação, gastando 600 milhões com o exército ali dentro? Não tem eficiência. Não tem eficiência. Né? E nesse sentido, qual é a saída, então, deputado, para enfrentar
a questão da segurança pública, em geral, milícia, tem a questão do tráfico, mas no caso da milícia, especialmente, é reocupar o território, ter a presença do Estado, é a participação da comunidade, investimentos de curto, médio e longo prazo. Como é que esse processo, tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro já teve os últimos 4 governadores presos, né? Vamos lembrar o Garotinho, a Vozinha, Sérgio Cabral, Pezão. Como e a porta não está fechada, né? E a porta não está fechada, pelo visto. E a porta continua aberta. Então, é verdade, frente aos acontecimentos recentes. Quer dizer, como cortar esse nó gordo e enfrentar, e alguém falar assim, não, nós estamos avançando, daqui temos metas e poderemos o Estado voltar a ter controle territorial, as comunidades serem comunidades propriamente ditas e não termos esse domínio da violência do cotidiano de milhões de fluminenses, porque é bom lembrar que se estende para a Baixada Fluminense, não é só a cidade do Rio de Janeiro, né? Primeiro, eu acho que tem vários pontos importantes. Primeiro, que não tem como pensar a cidade do Rio de Janeiro longe da região metropolitana, né? Você já toca nesse assunto e eu ia começar por isso. O Rio de Janeiro não se resolve sem a área metropolitana. Em nenhum problema, nem na saúde, nem no transporte, né, nem na educação. A gente precisa pensar a região metropolitana do Rio de Janeiro enquanto uma ideia de cidade. Ou seja, tem que haver um trabalho do governador com os prefeitos. Você tem que ter uma frente de prefeitos com o governador para pensar políticas públicas da região metropolitana. Isso ajuda na segurança, até porque a segurança não é só... Você não vai ter um lugar com uma segurança ótima, saúde, educação e transporte ruim. Isso não existe, né? Você precisa fazer com que esse espaço urbano, esse espaço seja mais democrático, tenha políticas públicas que funcionam, entre elas a da segurança. Além de todas as questões sociais, que a gente não pode abrir mão enquanto elementos fundamentais para que a sociedade seja menos violenta, porque é assim no mundo inteiro. Em todos os lugares do mundo, com muita desigualdade, tem violência, né? Então, se os serviços públicos essenciais eles não funcionam para uma parcela significativa da sociedade, isso se transforma muito facilmente em violência. Isso é uma regra mundial. Então, nós temos que resolver essa lacuna. Mas, falando em segurança pública, no que diz respeito à questão da eficácia policial, porque eu acho que a sociedade já está muito impaciente e não consegue pensar em médio prazo, sequer, quanto mais em longo prazo, tem um elemento de eficácia que eu acho que é muito importante. A gente tem que investir em inteligência policial. A gente tem que investir na qualidade das investigações. Isso é muito mais primoroso, isso é muito mais urgente do que você investir na lógica da guerra, que já inúmeras vezes se mostrou ineficaz. Você fazer uma grande intervenção numa favela, trocar tiro, matar e morrer e ir embora, a gente não faz outra coisa nas últimas décadas. E qual foi o efeito que isso deu? Né? A gente gasta muito dinheiro, a gente perde muitas vidas e não teve nenhum efeito. Agora, vamos lá. Quais foram as maiores apreensões de fuzil? Para a gente não ficar só num debate que alguém possa achar, Marcos, que a gente está levando para um lado ideológico, vamos dar números aqui que nos ajudam. As 2 maiores apreensões de fuzis do Rio de Janeiro. Né? Fuzil, arma de guerra, as 2 maiores. Uma delas no aeroporto Tom Jobim. A segunda delas com Rony Lessa, que morava no mesmo condomínio do presidente. Né? Evidente que não há nenhuma responsabilidade do presidente nisso. Não vamos forçar a barra. Mas, obviamente, são 2 grandes apreensões de mais de uma centena de fuzis feito com inteligência, sem nenhum disparo de tiro. As apreensões feitas com Rony Lessa e no aeroporto são maiores do que as apreensões de um ano inteiro de intervenções militares ou das polícias nas favelas. Então, é mais eficaz em termos de apreensão de armas. Primeiro ponto. Né? Segundo, eu presidi uma outra CPI sobre tráfico de armas e tráfico de munições. É muito impressionante. De 2000 a 2010, olha esse número, Marcos, de 2000 a 2010, a polícia, esse é um dado oficial da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, de cada 10 armas que eles apreenderam no crime, de cada 10 armas que foram apreendidas no crime, 8 foram produzidas no Brasil e vendidas no mercado legal, e que em algum momento desviaram para o mercado do crime. 8 em 10, de 2000 a 2010, eram armas produzidas no Brasil, armas legais, que pela péssima fiscalização do Estado,
no que diz respeito a para quem nós vendemos as armas, e isso tem piorado muito no Brasil. O Brasil, na pandemia, vende muito mais munição e arma do que respirador, né? O Brasil é campeão de pandemia e campeão de compra de armas e munições. Eu acho que isso é um perfil muito grande e esclarecedor que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então, isso vai piorar. A taxa de esclarecimento de taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil é de 4%. Nós só esclarecemos 4% dos homicídios que acontecem no Brasil. Então, nós não vamos ter uma segurança pública com o mínimo de eficácia, com o mínimo de qualidade, se nós não investirmos em inteligência, em perícia, né? Em capacidade investigativa, em ação preventiva da polícia, porque a gente se acostumou, como capitão do mato, né? A fazer guerra, a destruir quilombo e a caçar pessoas na rua. A gente nunca conseguiu entender a diferença de justiçamento para justiça. Isso é uma tradição, você sabe disso melhor do que eu, né? Como historiador, isso vem da colônia. A gente não se livrou da lógica do tronco. A gente nunca se livrou da lógica do tronco, né? Do castigo. Então, a gente tem isso numa herança muito forte sobre nós. A gente precisa investir em inteligência. As melhores polícias do mundo são as polícias que conseguem agir de forma preventiva. São as polícias que têm melhores capacidade investigativa. E a gente não investe. Olhem os investimentos nas áreas de inteligência, nas áreas periciais, vocês vão ver o que é a prioridade. Deputado, explica assim para quem nos acompanha, você fez referência à CPI de 2008, né? E que não foi fácil dela ser constituída e de desenvolver os seus trabalhos. O deputado sofre constantes ameaças. Como é conviver, e foi obrigado até a sair do Brasil, em certo período, como é que é essa convivência com essas ameaças? Isso no cotidiano da sua vida pessoal, familiar, política, como é que é isso? Olha, isso é muito difícil. Eu convivo com isso desde 2008, né? Então, você pode imaginar aí o que representa mais de uma década, né? É um sacrifício grande que eu pago junto com a minha família, né? Porque tenho filhos, mulher, enfim. Então, é uma vida... Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu faria de novo. Eu tive um irmão brutalmente assassinado pelas milícias, né? Em 2006. E agora, dia 25, faz 14 anos, né, da sua morte. E isso dilacerou a minha família completamente. Meu pai, minha mãe, nenhum pai que consegue enterrar um filho brutalmente assassinado, né? Isso é nenhuma família continua impune, né, a isso. Então, naquele ano, eu fui eleito deputado estadual e quando eu entro no parlamento, a milícia estava no parlamento comigo. Isso me motivou muito a fazer a CPI das milícias, né? E eu fui lá fazer a CPI das milícias, enfim. E deixa eu só tirar o som do telefone. E aí, enfim, a CPI teve resultado, gerou prisões, e é claro que a minha vida dali para frente foi uma vida que eu ando com escolta, ando com carro blindado. Ah, mas isso é um privilégio? Eu adoraria não ter, né? O privilégio é aquilo que você não quer abrir mão. Eu adoraria não precisar andar de carro blindado e andar com um monte de gente armada do meu lado, né? Porque, óbvio, eu perdi liberdade, eu perdi muito do ir e vir naturalmente, né? Tudo na minha vida é muito programado, eu tenho uma preocupação muito que não é natural, né? Com todo mundo da minha família, então é muito duro, é muito difícil, mas eu não me arrependo, né? Agora, a proteção que eu tenho é fruto de uma ação pública que tive. Você lembrou de um período que eu tive que sair porque foi o período que eles mataram a Patrícia Scioli, né? Juíza criminal do Rio de Janeiro, que prendeu vários policiais do 7º Batalhão. Ela foi brutalmente assassinada na frente de cá. A Patrícia era minha amiga, a gente tinha trabalhado muita coisa junto. Eu tinha dado o relatório da CPI, a gente já tinha conversado. Ela, em 2011, é brutalmente assassinada na porta da sua casa, né? Houve a investigação, prenderam os responsáveis, o mandante era o comandante do batalhão, né? Então, era um alto oficial da polícia, lamentavelmente, infelizmente, mas foi preso, está preso até hoje, né? E a partir dali a minha segurança teve que ser reforçada, eu tive que ficar um tempo fora, porque havia uma lista de autoridades a serem mortas pela milícia, o que aproxima muito a milícia das máfias, né? A máfia italiana fez isso com Falcone, fez isso com outros juízes, outras autoridades.
Então, a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode achar que esse é um problema meu. Esse é um problema do Estado brasileiro. Esse é um problema da democracia brasileira. Esse é um problema de um limite da democracia brasileira, né? Eu ter que andar com proteção até hoje é porque a democracia brasileira tem lacunas muito graves. Mas a gente não pode recuar, né? Porque se nós recuarmos, o crime avança. Então, a gente tem que enfrentar. E como é que foi, deputado, conviver com o Flávio Bolsonaro na mesma casa legislativa? Como eram os contatos com o Flávio Bolsonaro? A questão das rachadinhas, se era um assunto constante que se falava pelos corredores, eu já havia conhecimento disso. E o Queiroz, você teve, eu vou chamar de você porque eu sou mais velho, né? Você teve contato com o Queiroz, viu circulando por lá. Como é esse cotidiano da Assembleia? Porque muitos que nos acompanham assistiram Tropa de Elite 1 e 2, viram e tal. Tem essa imagem. Como é que é esse cotidiano? O Tropa 2, o 1 não, mas o Tropa 2 ele revela muito o que foi a CPI, né? É claro que é um filme de ficção, né? Sim. Mas muito do funcionamento das milícias, o Tropa de Elite 2 é muito fiel ao funcionamento das milícias. Talvez as milícias sejam bem pior do que o que está no filme, né? Acho que o Zé Padilha não usou tudo que podia usar para não também ficar pesado demais o filme, porque as milícias são bem mais violentas do que o que cabe num filme de ficção. Agora, eu convivi com o Flávio Bolsonaro 12 anos. Nós fomos deputados juntos por 3 mandatos, né? Eu tinha muito diálogo, eu sou uma pessoa do diálogo, né? Assim, eu tenho diálogo. Eu acho que o parlamento é isso, o parlamento é o espaço da diferença. E a democracia só existe se for para você conviver com a diferença. Se for para conviver com os iguais e só aceitar os iguais, não precisa de democracia, né? A democracia é uma exigência da diferença. Então, eu sempre tive muito diálogo com os deputados da extrema-direita, da direita, sempre dialoguei. E o Flávio era um deputado que eu tinha muito diálogo, viu? Muita gente pode estranhar isso aqui, essa revelação, mas eu tinha muito diálogo com o Flávio. Ele era um deputado muito assíduo, ele era presente. Em alguns temas, ele votava com a gente, no que diz respeito à questão do servidor público, ele nunca votou contra. O que o Bolsonaro está fazendo agora não era o que eles defendiam antigamente. Eles nunca defenderam privatizações, nunca foi a agenda deles, né? Mas é evidente que no tema da segurança e outro nós divergimos, brigamos muito, mas brigamos muito no campo das ideias, né? A relação pessoal, o Queiroz eu conheci bastante. O Queiroz andava sempre, não tinha um momento que você encontrava o Flávio na Assembleia que o Queiroz não estivesse do lado. O Queiroz era uma pessoa que dirigia para o Flávio, era um homem de confiança do Jair. Foi o Jair que colocou ele lá. Toda sexta-feira o Jair Bolsonaro trabalhava no gabinete do Flávio. Então eu encontrava o Jair Bolsonaro sistematicamente, nunca tive relação nem de cumprimento com o Jair Bolsonaro, porque ele é bem menos educado do que o filho, né? Mas o filho era cordial, era uma pessoa que cumprimentava, né? E dialogava. O pai não, e o filho e o irmão vereador também não. Esse tem problemas. Mas a gente conseguia conviver e dialogar. Quando eu recebi as informações da rachadinha do Flávio, eu não imaginava. Eu realmente não imaginava. E nós já tínhamos pego ali vários. Eu lembro que assim, eu investiguei, foi eu que descobri aquele momento, não sei se você vai lembrar disso, do Bolsa Fraude, do Bolsa Educação, que tinha fraude, que nós levamos à cassação 2 deputadas. Fui eu que fiz aquela denúncia, porque essa denúncia chegou no meu gabinete. E aí nós fizemos, né? E essas denúncias nunca esbarraram no Flávio Bolsonaro. Nunca. Já tinha uma deputada já tinha sido cassada por causa de rachadinha, mas isso nunca chegou no Flávio Bolsonaro. Nunca chegou. Quando essa denúncia aparece, ela aparece de forma muito forte, por causa de movimentação suspeita no COAF, é muito difícil aquela defesa deles, né? Porque o volume de dinheiro que o Queiroz movimentava, né? E não era só ele. Na verdade, a ex-mulher do Bolsonaro, saiu uma reportagem há pouco tempo, que é muito grave e não teve a repercussão que deveria ter tido. A ex-mulher do Bolsonaro, ela era chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, né? E o que ela compra 14 imóveis, dos quais pelo menos 5 negociações com dinheiro vivo. Aí, Marco, desculpa, assim, isso precisa ser explicado. Porque você comprar um apartamento com dinheiro vivo, tem que ter uma explicação. O que é? Você é motorista de táxi e você pega todo o dinheiro e guarda no colchão. Aí você compra um apartamento com dinheiro vivo. E é difícil, né? Um deputado, que família toda de parlamentares. Então, assim, tem que ser investigado. E é muito difícil que não tenha ali alguns crimes envolvendo a família, não só o Flávio,
mas eu convivi e era uma relação cordial. Agora, sem dúvida alguma, a denúncia é gravíssima e a chance de ter crime cometidos ali pela família é enorme. Por que, deputado, as investigações, especialmente sobre o caso Marielle Anderson, são tão lentas? Entra mês, entra semestre, sai semestre, entra ano, sai ano, e não se estabelece um ponto final. Os mandantes, aqueles que praticaram o assassinato, a condenação. E agora, mais recentemente, eu estava lendo também, acompanhando um pouco o Rio de Janeiro, das relações entre Queiroz, Adriano, o ex-capitão Adriano, teria até contatos com o Rony Lessa, não se sabe. Por que isso é tão lento? O que acontece, na sua opinião, aí? Na verdade, é muito grave tudo isso. São mais de 800 dias de um crime que chocou o mundo, né? Não chocou o Rio de Janeiro. O mundo inteiro olhou para o crime da Marielle. Porque, claro, você tem uma vereadora, né, eleita, brutalmente assassinada, com um crime planejado, uma execução, e o Rio de Janeiro não responde, 800 dias, né, mais de 2 anos. Então, assim, essa lentidão, ela é uma dor permanente em todos nós da família. Eu tenho uma convicção muito grande, eu acompanho a investigação muito de perto, eu tenho uma confiança muito grande na Polícia Civil, que está investigando nesse momento o caso no Ministério Público. Não é uma investigação fácil. Eu acho que nós perdemos tempos e erros na investigação original muito graves, mas acho que hoje a linha da investigação e o caminho me parece ser bem mais correto. Eu tenho muita confiança que vão chegar no mandante, né? Já tem 2 pessoas presas, né? A gente está falando do Elcio Queiroz, é o outro Queiroz, né? E o Rony Lessa, que são 2 matadores, 2 pessoas ligadas à segurança pública do Rio de Janeiro, porque o problema do Rio de Janeiro é isso, né? Tem uma relação de submundo no Rio. O Rio é uma das cidades mais bonitas do mundo, né? A gente sabe disso. É um cenário que dificilmente se encontra em alguma outra cidade do mundo. Eu fico brincando dizendo que o Rio não é uma cidade maravilhosa, mas um maravilhoso cenário para uma cidade. É um cenário deslumbrante. Porque agora o cartão postal do Rio de Janeiro tem sob ele um mundo muito podre. Esse envolvimento de crime, polícia e política é muito profundo no Rio de Janeiro. E é de lá que sai muita gente, né? É de lá que a família Bolsonaro vem, dessa relação entre crime, polícia e política, esse submundo, essa relação com milícia, essa relação com o setor apodrecido das polícias, com domínio de território, né? Com relação com armas. É um submundo muito cruel e que toma conta da vida de muitos, muitos cariocas. Porque o que cabe no cartão postal é 17% dos moradores do Rio. A imensa maioria dos moradores do Rio de Janeiro vivem fora do cartão postal e vivem uma realidade muito dramática. O capitão Adriano, ele foi homenageado com uma medalha Tiradentes pelo Flávio Bolsonaro quando ele estava preso, respondendo por um homicídio. Familiares do Adriano trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro como laranja e recebiam dinheiro. Então, esse envolvimento, né, eu estou falando de um dos maiores matadores da história do Rio de Janeiro, chefe do escritório do crime. Então, assim, é muito grave tudo isso. Eu não estou falando de interpretações, estou falando de fato. A medalha Tiradentes foi entregue ao Adriano pelo Flávio. Familiares dele estavam nomeados, recebendo dinheiro sem trabalhar. Isso é fato. Isso é inconteste. Isso não é a minha opinião. Isso é fato provado, está na investigação, um documento público nas mãos do Ministério Público. Isso é muito sério, né? Olha o que a gente está falando de um senador eleito pelo Rio de Janeiro, filho do presidente. Então, isso tem uma gravidade gigante do que a gente está dizendo. E a outra coisa é o Rony Lessa, um policial que trabalhou para a máfia de caça-níqueis, que todo mundo sabia, que nunca tinha sido investigado. Né? Tudo indica, né? É muito robusta a acusação contra ele no caso Marielle, mas é claro, ele ainda vai ser julgado, né? Mas ele é contratado por alguém para matar uma vereadora eleita. Por quê? Nós temos que saber quem mandou matar para nós sabermos quem no Rio de Janeiro é capaz de matar como forma de fazer política. Porque é disso que se trata. A morte da Marielle não foi por dívida, bala perdida, vingança pessoal, crime passional. Não, não foi. A polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público dizem é uma morte encomendada e uma morte encomendada por razão política. Então, nós todos, não eu, nós todos temos que saber que razão política é essa. Quem mandou matar? E é por isso que o mundo reagiu, né? Porque é um atentado contra a democracia. Não é porque ela era do PSOL, ela era minha amiga. Não, não é isso. Eu tive um irmão morto. Eu sei a razão da morte do meu irmão
que era a ação de milícia num condomínio onde ele trabalhava, né? Onde ele morava e era síndico. Eu fiz disso uma bandeira política para dizer que é um crime contra a democracia? Não, não fiz. Meu irmão. Mas o da Marielle é uma razão política. Então isso tem que ser revelado. Claro que tem que ser revelado. Enfim. E aí eu acho que vão revelar, vão chegar ao mandante, seja quem for, eu não sei quem é. Né? Acho muito difícil que não tenha envolvimento de milícia. Tudo indica que tem envolvimento de milícia. Agora, qual milícia? Por quê? Aí eu acho que a Polícia Civil e o Ministério Público têm que dizer. Deputado, para a gente pensar historicamente, quando é que isso começou, né? Porque quando o Rio era capital federal, evidentemente que começa a ver, bem desde o final do século XIX, lá, bem, atribui-se até os que voltaram da Guerra de Canudos, a primeira favela, né, no Rio de Janeiro. Aí tem todo um processo no decorrer do século XX. Em certo momento, favela, crime, há uma identificação ou em subúrbios com o jogo do bicho, até uma leitura meio romântica disso, no samba. Isso aparece nas peças de teatro, o Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, que deu filme também, belo filme. Aí chega um momento que isso parece que foi uma fase dourada, tranquila, até civilizada do crime. Porém, em que momento o Estado perdeu o controle territorial? Em que momento você tem o tráfico desenvolvendo tudo isso que nós já sabemos? A milícia, idem. A relação com a estrutura de Estado. É possível estabelecer uma espécie de, usando uma expressão de um filósofo francês, uma ruptura epistemológica? Quer dizer, em que momento a gente pode falar assim, olha, o Estado perdeu o controle territorial e passamos a viver uma situação próxima que vivemos hoje? É difícil, né? A história do Rio de Janeiro nunca foi uma história sem o envolvimento no crime, né? Você vai ver toda a República Brasileira, enfim, né? Relatos provavelmente anteriores à República, inclusive, mas isso aparece na Clarice Lispector, aparece na poesia, aparece no samba, aparece no cinema. Há uma literatura que trata desse Rio de Janeiro, que também é feito por inúmeros grupos criminosos, alguns romantizados, inclusive, né? Outros tolerados, como é o jogo do bicho durante o carnaval, ou nunca foi tolerado? Claro que foi, né? E coisas que nós acostumamos, e nós vamos naturalizando isso. Nós vamos naturalizando. E o preço disso é muito caro para a gente. O preço disso é muito caro para a gente. Nunca existiu uma história do Rio de Janeiro sem a história do crime. Seja do crime menos organizado, seja do crime mais organizado. O que eu digo geralmente sobre isso? O crime menos organizado é o crime do varejo. É o crime que talvez mais nos atinja diretamente ou mais visivelmente. É o furto, é o roubo, é o território dominado por uma arma, que é o crime do varejo, né? O crime mais sofisticado é o crime que está dentro do Estado. Quanto mais sofisticado, menos violento fisicamente ele precisa ser. E mais eficiente ele é em termos de organização criminosa, porque mais poder ele tem. Um crime organizado não é um crime que tem mais arma. O crime organizado é o crime que tem mais poder. E quanto mais poder, menos arma ele precisa. Ao contrário do que se imagina pela literatura, seja dos filmes ou dos livros, né? Um crime ou um grupo criminoso muito poderoso não é o que tem muitas armas. Um grupo criminoso muito poderoso é o que tem mais poder. É o que frequenta os espaços de poder. Se a gente conseguir olhar para a história do crime de Janeiro, do Rio de Janeiro, entendendo isso, eu acho que você passa a ter uma outra dimensão da percepção do crime que não é somente o domínio de um território, né? A gente se acostumou nas últimas décadas a entender que crime no Rio de Janeiro é tráfico de drogas. E, na verdade, esse crime é um crime bem menos organizado do que a gente imagina. Porque boa parte desses grandes traficantes presos nunca saíram da favela. São grandes traficantes pela violência local, territorial, não pela sua capacidade organizativa de um crime. Porque eles não têm nem capacidade intelectual dessa organização criminosa mais sofisticada. A milícia ela representa uma ruptura nesse entendimento. Por ser um crime organizado por agentes públicos e por eles se elegerem, eles tornaram mais possível uma visão de um crime relacionado ao poder. Porque nós fomos acostumados, no Rio de Janeiro, a entender que poder é uma coisa e crime é outra, né? E aí a gente se acostumou com a ideia de que o Rio de Janeiro é um lugar que tem guerra, a guerra contra o crime. E, na verdade,
o grande crime do Rio de Janeiro nunca esteve do outro lado da guerra. O grande crime do Rio de Janeiro sempre esteve dentro das esferas de poder. A milícia vem do ano 2000 para cá, ela torna isso mais visível, mais possível de se entender. Agora, o jogo do bicho sempre esteve dentro das esferas de poder, né? Os crimes que envolviam mais dinheiro e mais poder, né, nunca deixaram de ser violentos. Nós tivemos atentados ligados à disputa de jogo do bicho, à disputa de máquina de caça-níquel, mas sempre foram muito próximos ao poder, né? Quanto menos próximos ao poder, mais violentos eles são e mais visível eles são. É o caso do tráfico, do varejo da droga. Você domina a favela, tem fuzil, troca tiro com a polícia, morre e mata. Agora, o Estado sempre controlou aquilo. O Estado nunca deixou de controlar. Ou as bocas de fumo não pagam semanalmente para setores da segurança pública. Ou não tem pagamento, ou não tem propina, né? Pago pelo tráfico de drogas. Tem, né? Então, na verdade, o Estado sempre controlou o crime, seja pela corrupção, né? Seja pela violência. O Estado sempre controlou o crime. Agora, o que a gente precisa entender, para falar seriamente de segurança pública no Rio, é que crime está dentro do Estado, e não só o crime que o Estado controla. Acho que esse é o grande desafio para a gente. É verdade. Deixa eu só colocar uma questão também, eu sei, em termos cronológicos de tempo, né? Alguns falam, fora do Rio de Janeiro, para o consumo, das pessoas dentro do senso comum, que chamam de filosofia das massas, né? De que o governo do Brizola, o primeiro, teria sido o momento em que essas questões que nós estamos conversando, elas começaram a ser uma questão importante, porque o Estado teria perdido o controle territorial, teria sido no primeiro governo Brizola pelas alianças que ele teria estabelecido. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque, para quem está fora e acompanha à distância, o estado da Guanabara, só para lembrar quem nos acompanha, né, existiu de 1960 a 75, né, teve 2 governadores eleitos, né, o Lacerda em 60 e o Negrão de Lima em 65. Depois foram indicados. E as eleições só foram restabelecidas diretas em 82. Então, dá a impressão assim, de que a eleição direta de um governador é que acabou gerando esses fatos, quando, na verdade, presumo eu, que a democracia ela tem justamente o papel inverso, né? Mas há uma leitura, e também a questão do papel polêmico do governador, da figura do Leonel Brizola, que originalmente é um político gaúcho, mas que a sua última eleição tinha sido no Rio em 62 como deputado federal. Bem, justamente essa questão, como você também passou pela história, estudou história, foi aluno do Chico Alencar? Não fui aluno do Chico Alencar, não. Porque eu sempre falo para ele, faz tempo que eu não vejo, e nos anos 80 eu trabalhava num colégio em São Paulo, antes de dar aula na universidade, a gente usava o livro dele como livro-texto. História da Sociedade Brasileira. Isso, é esse mesmo. Mas como é que foi essa questão do momento histórico que isso está mais presente? Tem alguma coisa a ver com o Leonel Brizola? Esse ponto é muito importante. Para a gente que é historiador, ele é fascinante, mas eu acho que para o conjunto da sociedade é importante. Primeiro que Brizola vai governar o Rio, como você bem diz, nesse processo de redemocratização, né? Num momento histórico que era muito importante falar de direitos, porque você está vindo de um período autoritário, né? Então, havia ali um momento de uma ação muito contundente de uma sociedade civil mais organizada, as associações de moradores, aliás, de onde vem o Chico Alencar, inclusive nessa época, né? As associações de moradores muito fortes, muito representativas, muito presentes, o movimento comunitário associativo muito forte, você tem uma ânsia de participação da sociedade muito grande, o debate de direitos muito presente, e o Brizola vira governador, né? O que o Brizola faz, e aí são 2 coisas que coincidem, que eu acho que são importantes. Eu nunca fui do PDT, né? Mas eu acho que o Brizola foi muito injustiçado nesse ponto. E eu acho que tem 2 coisas importantes que coincidem. Primeiro, o período da chegada da cocaína em massa no Rio de Janeiro e no Brasil. É exatamente a década de 80. Né? E a chegada da cocaína, ela faz com que o comércio da droga se torne muito mais lucrativo. E ele começa a ter disputas territoriais, como ele nunca teve antes. E essas disputas territoriais começam a ficar mais violentas e mais armadas. Isso é neste período que isso acontece, né?
E não acontece só no Rio de Janeiro. Então, não é uma responsabilidade do Brizola. Isso acontece no Brasil inteiro, né? E isso tem uma mudança de perfil do crime nesse período. E outra, o Brizola, nesse movimento, né, de direitos, né, nesse movimento comunitário forte, ele fala, olha, a favela vai ter que ser respeitada como qualquer lugar. Para você entrar numa casa, para entrar na minha casa, para entrar na sua, para entrar na casa de qualquer morador da favela, é a mesma coisa, é a mesma lei. Não pode entrar sem ordem judicial. Você não pode entrar nesse lugar atirando, né? Se a polícia entrar na sua rua atirando para tudo quanto é lado, você vai dizer, isso é um absurdo, né? Mas isso é um absurdo em qualquer lugar. Então, o Brizola estabelece que nas favelas, e ele não está errado ao fazer isso, né, você tem que ter o cumprimento da lei. Isso quer dizer que a polícia não pode ir na favela? Não, pelo contrário, né? E o Brizola, o investimento que o Brizola fez nos CIEPs, a quantidade de CIEP que é construída em áreas de favelas, é um investimento, é um Estado presente nas áreas pobres com educação. Você pode ter milhões de discussões sobre a concepção de Brizola de educação e ter divergência. Agora, que o ensino integral e que a construção de escola, que a ampliação da rede é importante, nós temos pouca divergência sobre isso. Você vai discutir a questão pedagógica, dos métodos, ok, isso é um bom debate. Agora, que ampliar o ensino, ampliar a rede e garantir ensino integral é importante e fazer essas escolas serem construídas nas áreas pobres é importante. Isso ele fez, né? E o mais importante disso tudo é ele fazer com que a polícia tivesse que cumprir a lei. Só que isso coincidiu com um período de avanço de um crime mais organizado, com disputa mais acirrada de território. E aí, óbvio, ficou na conta do Brizola a ideia de que o crime tomou conta do morro porque o Brizola não deixava a polícia enfrentar o crime. Não, não é isso. O que o Brizola dizia é o seguinte, vamos enfrentar o crime, mas tem que cumprir a lei. Que, aliás, se a gente fizesse isso hoje, já seria um grande avanço. Bem, eu queria agradecer a você, Marcelo Teixeira, essa nossa conversa. Eu acho que é muito legal. Eu, por exemplo, aprendi muito. Tem muita coisa que você disse, eu não sabia, sobre a questão das milícias, a relação. Eu acho que é uma coisa importante, que nós já conversamos até com o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa e da Segurança Pública. Eu sempre faço uma referência que uma vez ele estava na Câmara Federal e ele mostrava um mapa do Rio, uma área sobre o controle do tráfico, outra sobre a milícia, e dizia o seguinte, olha, tem dinheiro aqui, tem lá, mas tem vereador eleito aqui, tem deputado eleito aqui, tem senador eleito por aqui, nessas áreas em que há também controle do voto. Seria uma espécie, eu digo, né, de uma versão moderna do coronelismo em chá de voto, né? Exatamente. Ao invés de ser lá no meio rural, é no meio urbano e sobre condições muito mais violentas, né? E, então, acho que foi legal essa tua apresentação para que quem nos acompanha possa entender um pouco mais e ver quão complexo é o problema e não existe solução fácil para um problema como esse, né? Exatamente, mas eu que agradeço o convite, é um prazer imenso. Acho que falar sobre essas coisas com calma, né, é muito importante, porque a gente não está falando... Eu sempre digo que segurança pública é tão importante que não é um problema só de polícia, né? Segurança pública é um problema de política e a gente precisa se acostumar a falar sobre isso e falar com calma. Não dá para fazer um debate da segurança pública como se fosse um fla-flu, né? Como hoje a vida política está conduzida. Então, que bom que a gente consegue falar com calma aqui. Obrigado pelo convite. Valeu. Então, até mais. Então. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.